noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Nós somos a Capela do Calvário Belém. Eu me chamo Marcos e eu sou membro aqui da capela. Hoje eu vou estar fazendo a administração aqui. Aqui na Capela do Calvário, nós temos o costume de pegar expositivamente. Ou seja, nós pegamos um livro da Bíblia e nós vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. De tal forma que cada uma das pessoas que vem aqui pregar tem um livro. Atualmente nós estamos com 6 séries ativas. Nós temos nosso pastor, que é Elvio, que não está aqui conosco hoje, porque ele está em viagem. Ele está no livro de João. Nós temos o André, ele está no livro de Filipenses. Nós temos o Renato, que está ministrando aqui, ele está em Esther. Nós temos o Felipe, que ele voltou agora de São Paulo, ele disse que já vai continuar a ministração que ele estava fazendo em Lucas. Nós temos o John, que está em Colossenses. E por fim nós temos eu, que estou em Romanos. Hoje é a nossa quarta ministração. E antes de nós lermos o texto de hoje, eu queria recapitular um pouco o que nós vimos nas últimas 3 ministrações. A ministração está sendo baseada em Romanos, né? E na primeira ministração nós vimos uma introdução que Paulo faz. A gente fez uma introdução à carta, mas nós vimos a introdução que Paulo faz à carta, as saudações que ele faz. A gente viu isso do verso 1 ao verso 7. Na segunda ministração, nós vemos como Paulo ele dava graças, como ele orava e como ele queria estar com os romanos. Nós vimos isso dos versos 8 ao verso 13. Na terceira ministração, que foi a última, nós vimos que Paulo ele se sentia devedor de todos os povos. E não somente devedor, mas como ele estava pronto para pegar o Evangelho. Ele estava pronto para pagar essa dívida. E que ele estava pronto porque ele não se envergonhava do Evangelho. Porque, diferentemente do que os judeus, ou mesmo os romanos poderiam pensar, que o Evangelho encontrava fraqueza, principalmente por causa da imagem de Jesus Cristo crucificado, Paulo vê o poder de Deus. E é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, primeiro do judeu e também do grego, porque não há diferença. E a gente terminou vendo Paulo falar que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Então, a gente vai estar lendo agora o texto da ministração de hoje. Nós vamos do verso 18 ao verso 23 e depois nós vamos estar orando. Amém? Quem puder acompanhar, Romanos 1, a partir do verso 18. Diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram agora o Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes, e de répteis. Amém. Pai querido, Senhor amado, que graças nós te damos, Pai, pelo privilégio que é poder ouvir a Tua palavra, Senhor. Mas nós reconhecemos que nós não podemos nada por nós mesmos. Não depende da minha capacidade, do meu estudo ou da minha didática, Senhor, mas depende única e exclusivamente do Teu Espírito Santo, Pai. Muito mais do que uma exposição da Tua palavra, Senhor, nós pedimos que o Senhor revele ela aos nossos corações. E mais do que isso, Senhor, que o Senhor nos conceda a capacidade, não somente de entender, mas também de obedecê-la. É o que nós pedimos no santo nome do Teu Filho Jesus. Amém. O que Paulo quer dizer aqui com esses textos? A gente viu que até agora, na verdade, a gente está... Essa é a primeira vez que nós vamos entrar de fato na carta. Porque, como eu disse, na primeira foi uma apresentação, na segunda é Paulo falando um pouco com os romanos, como ele queria estar com eles. Na terceira, ele dá o tema da carta, mas o assunto da carta começa justamente aqui nesses versículos. O que Paulo está querendo fazer aqui? Esse trecho que a gente está lendo começa aqui no capítulo 1, verso 18, e vai até o verso 23 do capítulo 3. E o objetivo de Paulo, nesses 3 capítulos agora,
é demonstrar que todas as pessoas são pecadoras, tanto os gentios quanto os judeus. Então, no capítulo 1, Paulo vai dedicar agora do verso 28 até o final do capítulo para falar que os gentios, aqueles que não eram judeus, os outros povos, eles estavam perdidos. Depois, no capítulo 2, ele vai virar para os judeus e vai dizer que os judeus que receberam a lei de Moisés, a revelação de Deus, eles também estavam perdidos. E no capítulo 3 ele vai juntar todo mundo e ele fala assim: está todo mundo perdido. E aí ele conclui um versículo muito conhecido que diz: porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, ou mesmo estão destituídos da glória de Deus. Então o objetivo de Paulo com esse texto é duas coisas. A primeira é dizer que não existe diferença nenhuma entre judeu e gentio. Não há diferença, porque eles estão na mesma situação. E a segunda coisa é que essa situação é de estar destituídos da glória de Deus. Então Paulo começa esses versículos e a gente vai ver 3 pontos da ministração de hoje. Primeiro, no verso 18, a gente vai ver a respeito da ira de Deus. Depois, nos versos 19 e 20, nós vamos ver a revelação de Deus. Depois, nos versos 21, 22 e 23, nós vamos ver o abandono de Deus por parte dos gentios. Então, a gente vai começar no verso 18. Vamos começar pela ira de Deus. O versículo 18 diz o seguinte: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu não sei qual pessoa está aqui atrás, mas estou lendo na Almeida Revista Corrigida. Aqui, Paulo começa com uma coisa que nós não estamos muito habituados, uma coisa que nós não conversamos muito a respeito. A primeira coisa que Paulo fala é que a ira de Deus se manifesta no céu. Nós estamos muito acostumados a falar sobre o perdão de Deus, sobre o amor de Deus, e pouco sobre a justiça, sobre a ira de Deus. Isso porque muito do que nós baseamos a nossa fé não é de fato na Bíblia. Nós baseamos muito as coisas de Deus e o próprio Deus na nossa cultura, nas nossas músicas, nos nossos filmes, e a gente não quer saber o que a Bíblia tem a dizer a respeito de Deus. Mas quando a gente abre a Bíblia, a primeira coisa que Paulo vai falar na carta aos Romanos a respeito de Deus é que Deus está irado. Existe um Deus e esse Deus está irado. E a gente pode pensar que são coisas contraditórias. Como é que Deus pode ser amor e ao mesmo tempo estar irado? A gente não consegue conciliar muito bem essas coisas, a gente acha que elas são antagônicas, mas elas não são, elas são complementares. Não tem como você amar algo e você não odiar o que destrói essa coisa que você ama. Vou dar um exemplo. Não tem como você amar crianças e você não odiar o aborto, que mata as crianças. Ou não tem como você amar o casamento e não odiar o divórcio, que destrói o casamento. Então, porque Deus é amor e porque Deus amou o mundo, amou a sua criação, Ele odeia, Ele detesta, Ele tem uma ira a respeito das coisas que destroem a sua criação. A ira de Deus não é como a nossa ira. A nossa ira, a nossa raiva é baseada em sensações, em emoções. E muitas vezes nós somos injustos. Mas a ira de Deus é a ira de Deus santo, a ira de Deus justo. É a ira de Deus que se manifesta contra as coisas que são contrárias a eles, contrárias ao seu caráter. E a ira de Deus é diferente também por causa da magnitude de Deus. Deus ele é infinito, Deus ele é onipotente, Deus ele é justo, Deus ele é luz. E a ira dele é proporcional a isso. Quando nós vamos ler em Apocalipse, vai falar, Apocalipse 11, vai falar a respeito da ira de Deus, vai dizer que o dia da ira de Deus é para que Deus destrua os que destroem a terra. É porque Deus ama a sua criação, é porque Deus ama a terra, que Ele sente uma ira contra as coisas que destroem a terra. E um dia Deus decidiu que Ele vai fazer juízo sobre essas coisas e que Ele vai destruir os que destroem a terra. Em Apocalipse também, nós podemos ler em Apocalipse 6, se vocês puderem abrir, a gente vai ver um pouco sobre essa ira de Deus, que é diferente da nossa, por causa dessa magnitude. Apocalipse 6, eu vou ler do verso 14 ao verso 17, diz o seguinte: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas
foram removidos do seu lugar. Aqui nesse texto não vai falar porque o céu se enrolou e porque os montes e ilhas fugiram, mas se nós formos ler Apocalipse 21, vai dizer que eles estão fugindo da face de Deus, da face desse Deus que está irado, que está sentado no seu trono para julgar. Então a ira de Deus é tão tremenda que o céu foge, que as montes se abalam e são enrolados e se despedaçam. Então o verso continua no verso 15: e os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondam-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A ira desse Deus ela é tão terrível que os ímpios naquele dia eles vão pedir que as montanhas nos esmaguem. É melhor ser esmagado por uma montanha do que simplesmente ter que olhar na face desse Deus que está irado. A gente não costuma ouvir muito isso, não é um discurso muito popular, mas essa é a Bíblia. Paulo começa falando, esse é o discurso. Paulo fala: vou apresentar o Evangelho para vocês, hein? E a primeira frase dele é: existe um Deus e esse Deus está irado. E a ira dele é santa e justa. Mas contra o que de fato Deus está irado? O versículo continua, o versículo 18 de Romanos, e vai dizer que Deus está irado contra duas coisas. A primeira coisa que Deus está irado é contra a impiedade. A palavra impiedade, ela é o contrário da palavra piedade. Piedade é você viver de acordo com a vontade de Deus. É você viver piedosamente, considerando Deus e seus caminhos, fazendo boas ações. A Bíblia vai dizer que Cornélio, das Atos, era uma pessoa piedosa, que fazia orações e dava esmolas. Impiedade é o contrário disso. Impiedade é você viver e não levar Deus em consideração. É você viver para você mesmo. É você viver como se Deus não existisse. A gente pode dizer então que impiedade são os pecados que você comete contra Deus. E Deus está irado por causa disso, porque as pessoas não o tratam como Deus, as pessoas não o adoram, as pessoas não o reverenciam, as pessoas não dão graças, as pessoas vivem como se Deus não existisse. E Deus está irado contra a impiedade das pessoas. Mas não somente contra a impiedade, Deus também está irado contra a perversão. A palavra perversão vem da ideia de perverter o direito. Se a impiedade está ligada aos pecados que nós cometemos contra Deus, a perversão está ligada aos pecados que nós cometemos uns com os outros. A palavra impiedade é a mesma palavra que aparece no final do versículo, que nessa versão está injustiça. Então Deus está irado contra a impiedade e a injustiça, tratar o outro de forma injusta, perverter o direito do outro. É contra as mentiras, é contra as guerras, é contra os subornos, os pecados que nós cometemos entre nós. Então, Deus está irado contra a impiedade, os pecados que nós cometemos contra Deus, e Ele está irado contra a injustiça ou perversão, os pecados que nós cometemos entre nós, uns para com os outros. Mas como pode a humanidade ter chegado nesse ponto de impiedade e de perversão? Porque Deus criou todas as coisas. Mas aqui Deus está dizendo, Paulo está dizendo que Deus se ira contra a impiedade e a perversão dos homens. Mas como eles chegaram nessa situação, Paulo vai explicar por quê. Paulo vai dizer que esses homens, eles detêm a verdade pela justiça. A palavra deter é impedir, mas no grego ela tem a intenção de falar que é sufocar, empurrar para baixo. A ideia é que você estivesse afogando a verdade. Você pega a verdade, você empurra para ela, para baixo, na piscina, ela fica se debatendo até que ela morre. É isso que a humanidade fez. Deus revelou uma verdade, essa verdade a gente vai ver nos próximos versículos, que é a verdade de quem é Deus, de que Ele existe, de que Ele é santo, de que Ele tem um código moral. As pessoas sabem disso, as pessoas conhecem essa verdade, mas eles detêm essa verdade, eles afogam essa verdade. E por que eles fazem isso? Porque eles detêm a verdade pela injustiça, que é a mesma palavra de perversão. É porque as pessoas, conhecendo a vontade de Deus e conhecendo o caráter de Deus, elas preferem continuar vivendo da maneira delas. Elas querem ser senhoras de si mesmas. Elas não querem ter poder soberano acima delas. Elas querem poder elas mesmas dizer o que é certo e o que é errado, e por isso elas preferem viver na perversão delas.
Elas sabem que se elas reconhecerem a verdade de Deus, elas vão ter que se dobrar diante de Deus. Então elas preferem afogar, deter essa verdade por causa da injustiça delas. Então esse é o primeiro ponto. O ponto que é, existe um Deus e esse Deus está irado. E esse Deus está irado contra duas coisas: contra a impiedade e contra a injustiça. E por que os homens são ímpios e injustos? Porque eles detiveram a verdade de Deus, porque eles preferiram a injustiça deles. Aí a gente pode se perguntar então, mas será que é justo que Deus esteja irado contra a humanidade? Será que de fato a humanidade conhece essa verdade de Deus para que Deus possa responsabilizar cada um por essa injustiça, por essa impiedade? Paulo vai dizer que sim. Nós passamos para o segundo ponto. O primeiro ponto é a ira de Deus, Deus está irado. O segundo ponto a gente vai ver sobre a revelação de Deus. A gente vai ver como que Deus se revelou aos homens. O verso 19 de Romanos diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Paulo vai começar a dizer o que se pode conhecer de Deus. Deus, ele é infinito. Deus é infinito em todos os seus atributos. Ele é eterno, ele é onipresente, ele é onipotente. Não tem como nós conhecermos tudo a respeito de Deus. A Bíblia vai falar, Jesus vai falar que a vida eterna é essa, que nós conheçamos a Ti e ao Teu Filho, a quem Tu enviaste. Então nós vamos demorar uma eternidade para conhecer a Deus, e nem assim nós vamos extinguir, exaurir o conhecimento que é possível de Deus. Mas Paulo está falando que o que se pode conhecer de Deus, existem coisas que se podem conhecer de Deus, essas coisas Deus revelou aos homens. E ele vai dizer que o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles. Repare que Paulo não diz que é manifesto a eles, mas é manifesto entre eles, no meio deles. Algumas versões vai dizer que é manifesto neles, dentro deles. O que é isso então? É justamente a ideia de que Deus colocou em todo ser humano, desde o seu nascimento, um conhecimento inato de Deus. Desde que você nasce sabendo que existe um Deus. E você sabe disso por causa da sua consciência. Porque a sua consciência, quando você faz algo errado, essa consciência ela te acusa. Porque Deus colocou isso em você, Deus colocou um padrão moral, Deus colocou em você a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus colocou algo dentro do ser humano que revela que ele existe. Porque se Deus não existisse, como é considerar algo certo e algo errado? Como é considerar algo belo e algo feio? É justamente porque Deus existe e colocou o seu padrão moral em nós que nós temos essa consciência de Deus. E não somente essa consciência de Deus, nós temos esse impulso religioso. Você pode ir para qualquer nação e qualquer época, todas elas eram religiosas. Não existia povos ateus na antiguidade. Todos eles tinham noção de que existia um Deus e que eles tinham que aplacar a ira desse Deus. E por isso eles faziam sacrifícios. Poderiam ser os povos antigos, poderiam ser os índios, os povos não alcançados, todos eles têm conhecimento de que existe um Deus, porque Deus colocou isso em nossos corações e na nossa mente. Eclesiastes vai dizer que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então a primeira forma que Deus se revelou à humanidade foi dentro dela, porque nós somos a imagem de Deus, porque nós temos esse impulso religioso, porque nós sabemos que existe um ser superior e nós sabemos o seu padrão moral desde a nossa infância. Não existe ninguém, todos os homens, desde Adão até que alguém que nasceu hoje, tem esse conhecimento de Deus intrínseco, inato no seu coração desde o dia do seu nascimento. O que nós fazemos com isso? O versículo 18 diz: nós detemos, nós afundamos. Então ninguém nasce ateu, as pessoas se tornam ateus. Por quê? Porque elas detêm essa verdade. E a ideia de afogamento é que a pessoa não morre instantaneamente. Você vai empurrando, a verdade vai se debatendo até que ela morre. Às vezes, em momentos de dificuldades, nós estudamos e essa verdade sobe à tona. Às vezes, nós somos ateus, queremos viver a nossa vida por nós mesmos, mas basta uma dificuldade, basta uma enfermidade e nós recorremos a Deus, porque o nosso interior sabe que Ele existe. Nós só temos que parar de tentar empurrar, de deter essa verdade. E ele vai dizer que é manifesto entre eles porque o próprio Deus manifestou essas coisas. Então repare que se não fosse Deus se manifestando,
Se não fosse Deus se revelando essas coisas, nós estaríamos às cegas, nós estaríamos na escuridão, nós não saberíamos quem somos, para onde vamos, do que nascemos. Mas é porque Deus se revelou a nós que nós podemos conhecer essas coisas a respeito de Deus. Então é Deus o mais interessado nessas coisas. Foi Deus quem se revelou, não fomos nós que fomos atrás de Deus, foi Deus quem se revelou em nossos corações desde o momento do nosso nascimento. É Ele o maior interessado em ter essa relação conosco. Paulo vai continuar dizendo no verso 20, a respeito dessa revelação de Deus. Ele vai dizer: porque Deus lhe manifestou, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Paulo vai dizer que Deus ele se revela na nossa mente, no nosso coração, mas não somente isso. Deus ele também se revela por meio das coisas que foram criadas, por meio da criação. Da mesma forma que quando nós olhamos para nós mesmos, para o nosso coração, para a nossa moralidade, que nós vemos que existe um Deus, quando nós também olhamos para a natureza, para as coisas que Deus criou, nós também podemos enxergá-lo. A ideia é: não tem como você contemplar a natureza, contemplar o tamanho do universo, as estrelas, os mares, a terra, as árvores, os animais que neles existem e achar que todas essas coisas vieram do acaso. Não tem como essas coisas terem vindo do acaso. Tudo no universo tem uma causa, e a causa não pode ser o próprio universo. A causa não pode ser a própria coisa. O universo existe por algum motivo, e tudo existe de uma forma tão perfeita que só um Deus onipotente vai poder criar todas essas coisas. Quando nós olhamos para a natureza, nós temos que, porque também Deus revelou a nós no nosso interior, nós temos que olhar para a natureza e enxergar a face desse Deus, a beleza desse Deus. A minha esposa, ela tem um hábito muito legal, ela gosta muito de plantas, de natureza. Então muitas das vezes ela olha uma paisagem, ela olha um pôr do sol, ela olha uma árvore e ela para e suspira e fala: nossa, como Deus é perfeito. E foi justamente por isso que também Deus criou a natureza. Deus criou a natureza como uma evidência da existência dele. E a própria Bíblia vai dizer isso. Se nós formos ler, por exemplo, Salmos 19, verso 1 ao 4, diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. A própria natureza, ela clama, ela diz: Deus me criou. Nós olhamos se nós pararmos e olharmos com atenção, desde uma folha de uma árvore até para um buraco negro, nós vamos conseguir enxergar eles clamando: Deus me criou, Deus me fez. A natureza é a evidência da existência desse Deus. E como? O que Deus se revelou? Porque nós vimos que Deus se revelou, o verso 19 vai dizer o que se pode conhecer de Deus. E o verso 20 vai falar que porque os atributos invisíveis de Deus. Então, Paulo vai falar que, porque Deus ele é Espírito, Deus não possui um corpo. Então, Deus ele é essencialmente invisível, ele não é material. Ninguém nunca viu Deus, não pode. Ele vai falar que ele habita em luz inacessível. Mas Deus possui atributos, características, que é seus atributos invisíveis de Deus. E ele vai dar exemplo de dois atributos de Deus. O primeiro atributo de Deus que a gente vê, que Deus se revelou a nós, é o seu eterno poder. A ideia de eterno é algo que não tem começo e não tem fim. Porque a gente vê as coisas criadas e a gente percebe que as coisas tiveram que surgir em algum momento. O universo não é eterno. Eterno é somente Deus. E o que existia antes do universo, então? Antes do universo existir, tinha que existir um poder eterno. Alguma coisa capaz e forte o suficiente para criar todas as coisas. Porque se não tivesse nada antes, então nada haveria.
É necessário, a existência mostra que teve que ter um ser que é maior que todas as coisas, que ele é onipotente e que ele é eterno. A natureza demonstra isso, os nossos corações demonstram isso. E não somente o seu eterno poder, mas também a sua própria divindade. A palavra divindade, ela está em oposição, é a característica de ser Deus, é a característica de ser divino. Está em oposição a ser criatura. Deus, ele não é algo criado. Deus, ele é diferente da sua criação. Deus não é como o céu, as estrelas. Muitas das religiões adoram estrelas, adoram planetas. Mas não, a natureza mostra que Deus, ele é diferente. Que Deus, ele não pode ser parte da natureza. Deus tem que ser superior a isso, anterior a isso. A natureza também mostra, o nosso coração confirma de que Deus, ele é Deus. Ele não foi criado, ele é divino, ele é eterno, ele sempre existiu e sempre vai existir. O verso de 19 diz sobre duas coisas a respeito dessa revelação de Deus. A primeira coisa é que claramente se reconhece. Então, as evidências que Deus coloca em nossos corações, em nossa mente, na criação, elas são claras, elas são evidentes, não existe dúvida, elas não são obscuras, elas não são difíceis de enxergar. Pelo contrário, elas são evidentes, elas são claras. Nós só não conseguimos enxergar por quê? Porque, de novo, verso 18, nós detemos essa verdade, nós empurramos ela para baixo, porque nós preferimos viver do nosso jeito. Melhor. Então nós detemos essa verdade. Nós preferimos, nós não queremos que Deus exista. Então nós rejeitamos toda a evidência de Deus. Porque se Deus existir, a gente vai ter que mudar a nossa vida. Porque se Deus existir, nós vamos ter que mudar o nosso comportamento. Então nós ignoramos propositalmente essa verdade que Deus revela a nós. Mas ela é clara, ela é nítida. E não somente isso, Paulo vai dizer que claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Essas verdades, elas são antigas. Não é de hoje que Deus se revela. Deus se revela desde o princípio do mundo. De novo, não existe nenhum homem que tenha nascido desde Adão até hoje que não tenha esse conhecimento de Deus, que não saiba dessa verdade de que Deus existe, de que Ele é justo, de que também Ele vai julgar todas as coisas. Não existe, e a conclusão disso é o que menção no versículo, ele vai dizer: tais homens são por isso indesculpáveis. Não existe nenhuma desculpa, não existe nada que você possa falar que vá justificar as suas ações e seus atos pecaminosos. Nada vai justificar a sua impiedade, a sua perversão, a sua injustiça. Porque Deus, Ele claramente se revelou a você. Ele se revelou na sua mente, no seu coração e na natureza ao seu redor. Tudo clama a existência desse Deus. Mas você, nós, por escolha própria, nós recusamos isso. E por causa disso nós ficamos indesculpáveis. Não existe desculpa. A palavra indesculpável aqui é uma palavra bem jurídica. Quando alguém era acusado de algum crime, ele tinha o direito a fazer a sua defesa. A sua defesa é a palavra que vem apologia, fazer a sua defesa. Essa palavra indesculpável é sem apologia. Você não tem sequer o direito de se tentar se defender. Você é indesculpável. Não existe nada, nenhum argumento que você possa apresentar diante de Deus, diante daquele dia, para que você possa falar: não, Deus, mas eu fui assim por causa da minha criação. Não, Deus, eu fui assim porque olha como fui tratado. Não, mas quem começou foi o outro. Ou eu não sabia que você existia. Não vai poder existir nenhuma desculpa diante de Deus. Todos os homens, por causa dessa revelação que Deus fez, eles são indesculpáveis. Não existe desculpa. Então, nós vimos o primeiro ponto, a ira de Deus. Existe um Deus, esse Deus está irado. Ele está irado contra a impiedade e contra a injustiça.
e porque os homens são ímpios e injustos, porque eles detiveram a verdade de Deus por causa da injustiça deles, eles preferiram viver em seus pecados. Mas essa verdade de Deus, Deus revelou em nosso coração, em nossa mente e na natureza. E essa revelação, ela é clara e ela é antiga. E por causa disso, todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. O terceiro ponto que nós vamos ver, então, é a rejeição de Deus, ou o abandono de Deus. Nós vamos ver a partir do verso 21. Diz o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Paulo vai dizer que as pessoas têm o conhecimento de Deus. Ele vai falar, tendo o conhecimento de Deus. Não é uma hipótese. Paulo toma como certo. As pessoas, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Paulo, quando ele ia pregar nos lugares, a gente vai em Atos, a primeira coisa que ele fazia era buscar uma sinagoga. E quando ele encontrava uma sinagoga, ele começava a falar a respeito de Jesus Cristo. Ele falava, olha, o Messias veio, vocês rejeitaram o Messias, vocês mataram o Salvador. Só que às vezes Paulo chegava na cidade e essa cidade não tinha sinagoga, por ser um povo muito gentil, que não tinha boa porcentagem de judeus. Isso acontece pelo menos 2 vezes na Bíblia. Uma delas é quando Paulo vai pregar em Atenas, em Atos 19. E eu queria ler com vocês, Atos 17, desculpa. Eu queria ler com vocês o que Paulo fala sobre essa revelação de Deus. Vai dizer assim, Atos 17, a partir do verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos desordenados e os limites da sua habitação. E por que Ele fez isso? Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Paulo vai dizer que Deus se revela à humanidade e que Deus concede boas coisas aos homens. Vai falar que de Deus vem a vida, o fôlego e todas as coisas. Quando Paulo vai pregar para outros povos que não tinham sinagogas, ele vai dizer que é Deus quem dava as colheitas, as chuvas e até mesmo os momentos de felicidade. E Deus se revelou dessa forma, com tanta bondade para os homens, para quê? Para que eles buscassem ao Senhor. E o texto vai dizer, Deus ele não está longe. Se os seres humanos simplesmente tateassem, se eles simplesmente esticassem a mão e batessem aqui, eles encontrariam Deus. Porque Deus ele quis se revelar à humanidade. E a humanidade tem o conhecimento desse Deus. E o que a humanidade fez conhecimento de Deus? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Deus esperava que a humanidade fizesse pelo menos 2 coisas com toda essa revelação: que eles glorificassem e que eles dessem graças. Que as pessoas reconhecessem de fato de que esse Deus existe, de que Deus é justo, de que Ele é santo, de que Ele é bom. Que todas as coisas boas, que todas as dádivas vêm de Deus. Era isso que Deus esperava da humanidade, ao se revelar no coração, na mente, na natureza, dando boas coisas para os homens. Mas o texto vai falar, ao invés de fazer isso, antes se tornaram nulos dos próprios pensamentos. E aqui nós vamos ver 4 passos do abandono de Deus. O primeiro passo é esse: os seres humanos, por recusarem a verdade de Deus, se tornaram nulos em seus próprios pensamentos. Nulo é vazio, inútil. O ser humano começou a querer pensar que ele poderia viver sem Deus. Ele começou a raciocinar a vida sem levar Deus em consideração, como se Deus não existisse, vivendo de fato em impiedade. E esse pensamento é justamente inútil, ele é nulo, porque o homem, pensando que se afastando de Deus, recusando o senhorio de Deus, ele sendo o Senhor próprio de si, ele resolveria os seus problemas. Hoje, depois de tanto tempo, depois de tanto abandono de Deus, nós continuamos com as mesmas guerras.
nós continuamos com a mesma fome, nós continuamos com doenças e com pestes. Pelo visto, tomar o controle em nossas mãos e nos tornarmos Deus de nós mesmos não resolveu muita coisa. Nossos pensamentos sem Deus, eles são nulos, eles são inúteis. Quando nós fazemos da nossa forma, não dá em lugar nenhum. É vão, é inútil. Esse é o primeiro ponto. Começa na mente. Os nossos pensamentos se tornam nulos. O segundo ponto é obscurecendo-lhes o coração insensato. Depois de se raciocinar, depois desse que vem da mente, ele desce para o coração e começa a atingir os nossos desejos, as nossas vontades. Primeiro nós queremos raciocinar como se Deus não existisse, e depois nós agimos como se Deus não existisse, como se Ele não fosse julgar todas as coisas. Salomão vai dizer em Eclesiastes que nós devemos aproveitar a vida, que nós devemos fazer o que nosso coração quiser, mas que nós devemos lembrar de uma coisa, que nós prestaremos contas a Deus, que Ele vai julgar todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, todos os nossos atos, todas as nossas palavras. Mas o nosso coração, por termos rejeitado a Deus, ele se escurece, porque nós rejeitamos a luz de Deus, porque Deus é luz e nós rejeitamos essa luz, nosso coração se torna negro, e aí nós começamos a ser escravos dos nossos próprios desejos. E aí ele vai dizer que, além do coração ele se escurecer, ele é insensato. O salmista vai dizer que o insensato diz em seu coração: não há Deus. Insensatez é justamente isso, é você agir não considerando Deus em seus pensamentos, em suas emoções, em seus atos. Insensato, é loucura. E é o que Paulo vai continuar dizendo. Então, começa na mente, desce para o nosso coração, e o terceiro ponto está no verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A gente perde a nossa âncora, a gente perde a capacidade de diagnóstico. Os seres humanos, eles achando que abandonando Deus é que eles se tornariam sábios. Mas na verdade, essa é a maior loucura possível. Isso é insensatez. A Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Os homens abandonaram esse temor e julgaram-se que eles estavam fazendo a melhor escolha, a escolha mais sábia. Isso é loucura. O homem, por abandonar Deus, ele não tem mais senso mais de nada. Ele vai olhar por errado e vai chamar de certo. Ele vai ver o certo e vai chamar o que é errado. Ele vai ver o que é bonito e vai falar que é feio. Vai ver o que é feio e vai falar que é bonito. O homem sem Deus, ele não tem uma bússola. Ele está completamente perdido. E é isso que nós vemos na nossa geração. Nós olhamos o mundo ao nosso redor e não tem mais certo, não tem mais errado. Cada um tem a sua própria verdade. Ninguém tem capacidade diagnóstica. As pessoas têm orgulho de coisas tenebrosas e têm vergonha de coisas gloriosas. O ser humano, por abandonar Deus e essa verdade de Deus, fica completamente perdido. E essa palavra que Paulo vai dizer, tornaram-se loucos. Jesus conta uma parábola de um senhor que era dono de terras e que o seu campo produziu muito. E ele pensa consigo mesmo: eu não tenho espaço para tanta colheita, o que eu vou fazer então? Então assim, já sei, eu vou construir celeiros maiores para poder guardar todas as minhas posses, e eu vou dizer à minha alma e a mim mesmo: ei, você já trabalhou muito, descansa, aproveita. E aí Jesus vai contar que o próprio Deus aparece àquele homem e diz: louco, você é louco, hoje mesmo vão te pedir a sua alma, o que você vai dar no lugar da sua alma? E Jesus conclui a parábola dizendo: é loucura ser rico com posses, mas não ser rico para com Deus. O homem, ele busca todas as coisas, mas no fundo isso é loucura, porque um dia ele vai estar diante de Deus e a alma dele vai ser cobrada. E o que ele vai apresentar diante de Deus? As suas posses? As suas riquezas? Os seus diplomas? Nada pode pagar a alma desse homem. E por fim, o quarto ponto do abandono de Deus, a gente vê no verso 23, que diz o seguinte: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, em corpo de aves, quadrúpedes e répteis.
Que ironia. O homem, ele viveu para sufocar essa verdade de Deus, porque ele não queria um Deus acima dele. E no final das contas, ele acaba com outro Deus. Nós, seres humanos, temos esse impulso religioso, nós temos essa necessidade de estar prostrado diante de um Deus. Se nós não estivermos prostrados diante de um Deus verdadeiro, nós vamos estar prostrados diante de um Deus falso, de um Deus que nós mesmos criamos. Mas sem Deus você não vai ficar. Ou você adora o Deus verdadeiro, ou você vai adorar um Deus falso. Mas não tem como você não adorar alguma coisa. Você, essencialmente, você foi criado para isso. E Paulo vai falar, então, que olha que troca absurda. A humanidade, ela trocou o Deus incorruptível pela semelhança da imagem do homem corruptível. Que troca burra, insensata, que troca louca. Trocar um Deus glorioso, todo-poderoso, onipotente, onipresente, por causa da imagem, da imagem, da imagem. Leia o texto, fala que é a semelhança da imagem de um homem, que é a imagem de Deus. Então imagina que você tem um documento e você vai bater uma xerox. A xerox, ela fica, a primeira fica ok, dá para ler. Aí você pega essa xerox e vai bater uma xerox da xerox. Já vai ficar tudo borrado, mas com dificuldade você ainda consegue enxergar alguma coisa. Agora você bate a xerox, da xerox, da xerox. Não precisa mais de nada. É isso que a humanidade fez. Trocou a glória do Deus incorruptível por semelhança da imagem de um homem. Por quê? Porque, de novo, o homem não quer Deus. O homem quer saber da sua injustiça, da sua perversão. O homem quer saber do seu pecado. E por isso tem que substituir um Deus santo em algo que se parece com ele. É por isso que nas religiões a gente vê que os deuses, eles são muito parecidos com os seres humanos. Nós vemos a mitologia grega, por exemplo, e nós vemos que os deuses são como os homens, só que têm poderes, mas têm os mesmos vícios. São mentirosos, fazem guerras, tramam um contra os outros, porque é mais agradável adorar um Deus assim, porque eu também posso ser assim. Mas eu não quero adorar um Deus verdadeiro. E aqui a ideia de corruptível e incorruptível. A ideia é que Deus ele é incorruptível, Deus é eterno, Deus não se corrompe, Deus não morre. Ele é todo poderoso. E a gente trocou a glória desse Deus por algo tão pequeno. E o texto vai continuar e vai dizer que é pior ainda. Porque alguns não adoraram somente a semelhança de homens, mas também, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, além de nós trocarmos Deus pela semelhança humana, nós também trocamos deuses por outros ídolos, ídolos que são ainda mais inferiores. Aves, quadrúpedes, répteis. A gente pode pensar na mitologia egípcia, os deuses egípcios, onde eles são antropomórficos, tem metade humanos, metade animais, tem cabeça de águia, tem cabeça de cachorro. E o ser humano preferiu adorar a esses deuses que ele mesmo criou do que adorar o próprio Deus. Esse é o terceiro ponto. Então, recapitulando, primeiro ponto: a ira de Deus. Existe um Deus e esse Deus está irado. Está irado contra a impiedade e contra a injustiça dos homens. Porque os homens detiveram uma verdade que Deus revelou pela injustiça. E Deus se revelou no nosso coração, na nossa mente e na natureza. E Ele fez isso de maneira clara e antiga. Mas a humanidade, tendo o conhecimento de Deus, que esse Deus se revelou, nós não damos graças e nós não reconhecemos Ele como Deus. Antes, aconteceram 4 coisas. Nossos pensamentos se tornaram nulos, o nosso coração se escureceu, julgando-se sábios, nós nos tornamos loucos, e por fim nós trocamos a glória do Deus incorruptível por da semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eu queria fazer uma aplicação para a gente,
E eu queria que a gente voltasse para o verso 18. No verso 18, quem puder abrir, diz justamente isso, de que Deus está irado. Mas Deus está irado contra quê mesmo? Contra a impiedade e injustiça. Mas qual a impiedade e injustiça que Deus está irado? Ele está irado contra algumas impiedades e injustiças? Não. Ele está irado contra as mais terríveis? Não. Ele está irado com algum tipo específico? Não. O texto vai dizer que ele está irado contra toda impiedade, contra toda injustiça. Sabe o que isso inclui também? A sua impiedade, a sua justiça. Nós pensamos muito como Deus amoroso, como Deus gracioso. O objetivo da mensagem de hoje é mostrar que existe um Deus, esse Deus está irado. E Ele está irado contra a sua impiedade e a sua injustiça. E a ira desse Deus é proporcional ao tamanho desse Deus. É uma ira que os céus e a terra fogem da presença dele. Que é melhor que um monte te esmague do que você simplesmente olhar para a face desse Deus. Jesus vai dizer que era melhor nem ter nascido do que ele enfrentar essa ira. E a gente pode pensar e falar assim, não, mas Deus é amor, né? Mas Deus é justiça. Deus ele está irado contra você porque o seu pecado ele destrói a boa criação de Deus. E a gente lê o texto. A ira de Deus, o dia da ira de Deus é para destruir o que destrói a terra. E aqui eu poderia começar a falar pecados para ver se eu acerto alguém. Mas eu não preciso fazer isso. Porque você sabe no seu coração o seu pecado. Você sabe, porque Deus revelou isso. Você tem consciência de Deus, você sabe que Deus existe. E você sabe que Ele colocou em você o padrão moral dele. E a sua mente, ela te acusa quando você peca. Você sabe que você anda de maneira errada. E se você não sabe, é porque você já sufocou isso por tanto tempo, mas por tanto tempo, que essa verdade de Deus foi afogada. Mas a verdade é que o seu pecado e a sua injustiça ofendem a Deus. E Deus está irado contra elas. E porque Ele se revelou isso a vocês, que nós somos justamente o que o texto vai dizer, indesculpáveis. Não tem nada que a gente possa falar. Não tem nada que a gente possa apresentar para Deus. Não tem nenhuma desculpa plausível que justifique a maneira como nós vivemos, depois de Deus nos dar tantas bênçãos, depois de Deus se revelar a nós de tantas formas. Como é que pode a gente continuar andando assim? A gente não tem desculpa nenhuma. E aqui, eu já falei várias vezes, o livro de Romanos, ele é sobre o Evangelho. Eu sei que pode não parecer, mas o objetivo de Paulo com esse texto é pregar o Evangelho. Como eu disse, o objetivo de Paulo nesses primeiros capítulos é mostrar que todos são pecadores, que todos carecem da glória de Deus, que todos precisam de Deus. Se a gente for ver o verso 17, vai dizer que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E no verso 18 ele vai dizer, a ira de Deus se revela do céu. E sabe o que liga um versículo com o outro? A palavra porquê. O motivo pelo qual a justiça de Deus se revela no Evangelho é porque a ira de Deus se revela do céu. É necessário que o Evangelho seja pregado porque existe uma ira. E não existe nada que nós possamos fazer a respeito disso. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. E é por isso que nós precisamos do Evangelho. E que Evangelho é esse? O Evangelho, ele não te dá desculpa. Porque o texto diz, nós somos indesculpáveis. O Evangelho te dá outra coisa. O Evangelho te dá perdão. Não é algo que você pode fazer para justificar o que você fez. É literalmente a sua dívida sendo paga por outra pessoa. Sendo paga por Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos do Evangelho. Paulo começa, ele fala assim, galera, eu vou pegar o Evangelho.
e ele vai começar a descer a lenha, até que você seja convencido de quão mal você é, de quão terrível é o seu pecado, de quão merecedor da ira e do inferno você é, para somente então poder apresentar o Evangelho. O tema dessa mensagem é a ira de Deus, mas como tudo em Romanos tem a ver com o Evangelho, o verdadeiro título, na verdade, é a necessidade do Evangelho. O objetivo da pregação de hoje é fazer com que você perceba que você precisa de Jesus Cristo. Porque por você mesmo, você não tem desculpa nenhuma. Não existe nada que você pode fazer para pagar pelos seus próprios pecados. O salário do pecado é a morte. E aqui não é morte física, é a morte eterna. Mas que evangelho é esse? Nós precisamos lembrar do evangelho todos os dias, porque nós esquecemos do evangelho todos os dias. O evangelho de Jesus Cristo é que existe um único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. O evangelho, a boa notícia de Deus, é que o próprio Deus se fez carne. E se fazendo carne, ele viveu uma vida perfeita, sem cometer pecado nenhum. Ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou em nenhuma delas. E depois de ter sido encarnado e ter vivido uma vida perfeita, esse Jesus, ele morre, não por causa do seu pecado, mas por causa dos nossos pecados. A Bíblia vai dizer que a Deus se agradou em esmagá-lo, moê-lo e fazê-lo enfermar. Por quê? Porque quando Deus olhou para Jesus Cristo, ele não viu Jesus Cristo, ele viu você, ele viu o seu pecado, e a ira de Deus caiu sobre Jesus Cristo. Era isso que Jesus estava temendo quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O cálice é a ira de Deus. Essa é a ira de Deus que é revelada do céu contra todo o pecado, contra toda a maldade, contra toda a injustiça, contra toda a impiedade. E é Jesus quem toma desse cálice. E é por isso que o Pai agrada esmagá-lo, moê-lo e fazê-lo enfermar. O texto vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós somos sarados. E esse Jesus que encarna, vive uma vida perfeita e morre pelos nossos pecados, ele não permanece morto, ele ressuscita. Ele vence a morte porque ele não morre pelos seus próprios pecados, ele morre pelos nossos pecados. E hoje ele está à direita de Deus. E hoje a gente tem um sumo sacerdote, aquele que deveria ser o nosso juiz nesse julgamento. A gente viu que era a ira do Cordeiro, hoje ele é nosso advogado. E Paulo vai dizer por causa dessas coisas, no capítulo 8 de Romanos, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a gente só tem duas maneiras de sair daqui hoje. Ou a gente sai daqui não reconhecendo Cristo, e a gente tem que ser esmagado pelo peso e pela culpa dos nossos pecados, porque existe um Deus que está irado sobre nós, e não existe nada que nós possamos fazer. Mas também nós podemos sair daqui de outra maneira. Nós podemos sair daqui confiantes em Cristo Jesus, confiantes de que quando ele brada na cruz do Calvário, está consumado, de fato estava consumado. Paulo vai dizer que Deus, ele pega um espírito de dívida que nos era contrário e ele crava na cruz. E é por isso que Paulo é apaixonado por esse evangelho. É por isso que ele diz que ele não se envergonha do evangelho. É porque é nesse evangelho que se encontra o poder de Deus. E é o poder de Deus para a salvação. Para nós entendermos o tamanho do poder de Deus, nós precisamos entender o tamanho do buraco que nós estávamos. O sacrifício de Cristo, a vida de Cristo só faz sentido quando você entende quão pecador você é. E agora, olhando para todas essas coisas, se você entendeu isso, não existe nenhuma outra coisa que você possa fazer que não seja adorar esse Deus, reverenciar esse Deus, dar graças a esse Deus que fez tudo. A gente não fez nada, a gente só teve que acreditar, que confiar, que crer.
E eu queria terminar dizendo que esse Deus, esse Jesus Cristo, Ele é digno. Apocalipse 5 vai dizer que digno é o Cordeiro que foi morto, porque com seu sangue Ele comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas, povos e nações. E depois Ele vai repetir: digno é o Cordeiro de receber honra, glória, força, poder, domínio, sabedoria, riquezas, ações de graças. Esse Deus é digno de todas as coisas. Se nós entendemos quem é esse Deus e quem nós somos e o que Ele fez por nós, a gente só pode adorar esse Deus, a gente só pode se prostrar a Ele, a gente só pode render essas ações de graças. Amém? Eu queria orar com vocês. Pai querido, Senhor amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós entendemos de fato quem o Senhor é. Nós reconhecemos que o Senhor é um Deus que o Senhor existe, que o Senhor é um Deus justo, santo e bom, Pai. Mas também nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos, Pai, que nós somos pobres pecadores, Pai. Nós sabemos que os nossos pecados, que a nossa impiedade, que a nossa injustiça ofendem o seu santo caráter, Senhor. Nós sabemos, Pai, que diante de Ti, Senhor, não existe nada que nós poderíamos apresentar, Pai. Que não existe desculpa, Senhor, para que nós vivamos nossa vida de qualquer jeito, Pai. Mas louvado seja o Seu santo nome, Pai. Porque o Senhor proveu uma salvação que não é mediante a desculpas, mas uma salvação que é mediante a perdão, Pai. Te damos graças pelo Teu Filho Jesus. Te damos graças, Pai, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Porque o Senhor moeu, esmagou Ele em nosso lugar. Nós te damos graças, Senhor, porque nós sabemos que se não fosse o Senhor, se não fosse a Sua revelação, se não fosse a Sua bondade, se não fosse esse sacrifício, nós éramos dignos e merecedores com justiça da condenação do eterno, do inferno e da Sua santa ira, Pai. Mas por causa de Jesus Cristo, o Senhor nos faz amigos Teus, e mais do que isso, o Senhor nos faz filhos Teus. Nós queremos tão somente, Pai, poder adorar o Teu santo nome, glorificar o Teu santo nome, nos humilhar diante de Ti, dizendo que o Senhor é digno de todas as coisas, Pai. Louvado, adorado e agradecido seja o Senhor e somente o Senhor. Amém.